Olá, meu nome é Paula, sou professora de Química e quero falar com vocês um pouquinho a respeito da matéria, suas características e nós vamos abordar os estados físicos da matéria. Então, nós vamos começar refletindo sobre a importância da química no nosso dia a dia. Então, nós temos desde conservantes para alimentos, medicamentos, cosméticos, usinas nucleares, baterias de celulares, de tablet, todas essas coisas. Então, a gente vê que hoje em dia a mesma coisa, o mesmo produto do desenvolvimento da química, ele pode ser utilizado de uma maneira que causa prejuízos, mortes, poluição, estrago no meio ambiente, mas ela pode gerar energia também para produzir produtos, produzir economia e gerar desenvolvimento para um país. Hoje vemos que produções de alimentos em largas escalas é praticamente impossível se não houver um tratamento adequado usando os defensivos agrícolas, ou chamado também de agrotóxicos. Porém, há uma corrente que está cada vez mais crescente, que é aquela que associa a utilização desses inseticidas, desses agrotóxicos, desses fungicidas, a uma questão prejudicial à saúde. Então, nós temos que ter em mente que tudo depende de como isso é usado e de como isso é trabalhado. Então, a gente vê nos supermercados que os alimentos sem a presença desses defensivos agrícolas, chamados de alimentos orgânicos, eles têm um custo bem superior àqueles produzidos da maneira tradicional. E isso tudo é influenciado pelos meios de comunicação. A química, então, é uma ciência que estuda a matéria e todas as suas transformações. E nós temos transformações que são físicas e temos transformações que são químicas. Quando, então, nós falamos que é uma ciência que estuda a matéria, o que a gente entende por matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como que eu vou diferenciar entre transformação ou fenômeno físico e transformação ou fenômeno químico? A transformação ela será física quando os materiais só alteram propriedades físicas também, ou seja, não há formação de novas substâncias, não alterou a composição química dos componentes e não há reação química. Então, normalmente, as mudanças físicas elas são transformações do estado do material, ou seja, passando do líquido para o gasoso ou do sólido para o líquido, enfim. Enquanto que as transformações químicas são aquelas em que eu vejo a formação de novas substâncias, formou pelo menos um produto que seja diferente do reagente, e eu posso verificar isso por meio de liberação de gás, mudança de cor, mudança de um cheiro característico, ou uma chama, ou um ruído, e pode haver, em alguns casos, variação de temperatura também. Essa transformação química ela pode ser representada por uma equação química que eu vou mostrar logo adiante. Em termos de estado físico, ou chamado de estado de agregação da matéria, ou fases, eu tenho 3 estados, sólidos, líquidos e gasosos, e eu vejo que o estado de agregação dos átomos ou das moléculas, eles estão completamente diferentes. Eu vejo no estado sólido essas partículas, esses átomos e moléculas bem próximas umas das outras, com pouco movimento entre eles, quer dizer, a energia cinética é pequena. Eu tenho no estado líquido, elas estão próximas,
mas elas têm uma certa mobilidade, têm um certo movimento, e no estado gasoso elas estão mais afastadas possível, com bastante movimentação e maior quantidade de energia cinética. Aqui eu coloco para vocês as propriedades de cada estado físico. Vejo que no estado sólido eu tenho forma própria e volume constante. Outros livros falam assim, forma e volume definidos ou próprios. O líquido apresenta forma do recipiente que o contém e o volume é constante, independente do recipiente, ele terá um volume definido. E o gasoso, ele tem a forma do recipiente e o volume dele é variável. Por que o volume é variável? Porque eu posso facilmente pegar o recipiente onde está o gás e fazer uma compressão nele, quer dizer, apertar. Quando eu aperto esse gás, ele vai ter o seu volume variável. Aqui a gente começa a estudar as mudanças de estado físico. Então, eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido, a fusão. O estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Agora, as mudanças contrárias, de gás para líquido, chamado de liquefação ou condensação, e de líquido para sólido, eu teria a solidificação. E existe uma mudança que vai diretamente do sólido para o gasoso, do sólido para o gasoso, chamado de sublimação, que apenas 3 substâncias fazem a sublimação, que são o iodo, o gelo seco e a naftalina. Aqui nós vamos reparar o seguinte, que toda mudança de estado físico ou mudança de fase é um fenômeno físico. A fusão e a vaporização ocorrem com aquecimento e a solidificação e a condensação ocorrem com resfriamento. Então, fusão e vaporização, elas absorvem energia, elas são endotérmicas, elas ocorrem com aquecimento. Solidificação e condensação ocorrem com resfriamento e são mudanças exotérmicas, elas liberam calor. Aqui, fusão, vaporização, liquefação, solidificação. A sublimação, como eu disse, só ocorre com iodo, gelo seco e naftalina. A fusão e a vaporização e a sublimação ocorrem com absorção de calor e são endotérmicas. E essas aqui de baixo, solidificação, condensação, ocorrem com liberação de calor, são exotérmicas. A vaporização, ela pode ocorrer em 3 situações específicas, que são evaporação, ebulição e calefação. Como que a gente vai diferenciar? A evaporação o exemplo é quando eu deixo uma bacia com água dentro do meu quarto, é quando eu deixo um vidro de acetona aberta. Então, nós temos algumas características. Trata-se de um processo lento, que ocorre na superfície do líquido, e é um processo espontâneo, que ocorre à temperatura ambiente. Eu não preciso aquecer a acetona para ela evaporar, ela é espontânea. A ebulição é quando eu fervo a água, por exemplo. Então, tem que haver o aquecimento, é um processo forçado e tem que haver formação de bolhas. Então, para levantar fervura, para entrar em ebulição, vai ter que haver aquecimento, formação de bolhas e é um processo forçado, quer dizer, ele não é espontâneo. E o último caso é a calefação, é quando eu pego um pouco de água, por exemplo, e jogo em uma chapa bem quente, eu vou observar uma passagem instantânea da água no estado líquido para a água no estado gasoso. Então, por que ocorre instantaneamente? Porque eu tô lidando com uma temperatura muito alta, muito acima do ponto de ebulição daquela substância. Aí aqui nós vamos conferir o nome das mudanças de estado. Quando eu deixo uma pedra de naftalina deixada no armário, estou falando de sublimação. Quando eu deixo uma vasilha com água deixada no freezer, a água vai passar do estado líquido para o sólido, então é solidificação. O número 3 é a vasilha de água no fogo para aquecimento, é a ebulição.
E a 4 é quando eu vou promover o derretimento de um chumbo quando aquecido. Então, eu vou passar ele do sólido para o líquido, isso chama fusão. Aqui eu tenho explicando o que é o fenômeno químico ou transformação química. É quando eu vou alterar a natureza da matéria e a sua composição. Eu vou ter uma nova composição com a formação de uma ou de mais substâncias. Então, eu tenho, como que eu vou transformar isso em uma reação química? Eu tenho o estado inicial, composto por reagentes, e eu tenho o estado final, composto por produtos. Para haver fenômeno químico ou reação química, eu tenho que ter pelo menos um produto novo, diferente do que foi colocado no início, que eram os reagentes. Aqui eu estou mostrando para vocês uma molécula de hidrogênio, que eu represento de H2, outra molécula de hidrogênio, que é o H2. Então, eu vou ter 2 H2, onde esse 2 na frente aqui chama coeficiente, ele está me mostrando o número de moléculas que eu tenho. Então, esse coeficiente indica o número de moléculas. Esse 2 no pezinho do H chama-se índice ou atomicidade, quer dizer, cada molécula de H é formada por 2 átomos, reagindo com uma molécula de oxigênio, o O2, que está aqui, são 2 átomos, formando H2O, H2O, quer dizer, 2 moléculas de H2O, que é a água. Pergunto, é uma reação química? É. Por quê? Porque formou molécula diferente das que eu tinha no início, formou uma nova substância. Os átomos aqui, eles se combinaram de uma maneira diferente. Essa combinação, essa reestruturação dos átomos, a gente chama de rearranjo dos átomos. Aqui tem outro modelo, onde esse átomo escuro é o C e esses cinzas são o H. Eu tenho um C e 4H, é o que nós chamamos de metano. Então, eu tenho uma molécula de metano reagindo com, cada vermelho é o O. Então, O2, então eu tenho 2 O2, produzindo essa escura que é o carbono, CO2, que é o dióxido de carbono, e formou também H2O. Então, formou 2 moléculas de água. Aqui nós vamos comparar quando que o fenômeno vai ser físico, quando será químico. Aqui vai derreter uma barra de ouro para formar o anel, não deixou de ser ouro, não formou uma nova substância, é só um fenômeno físico. Formação da ferrugem é uma reação de oxidação, é químico. A roupa molhada no varal, secando, ela é física. E o combustível queimando, toda vez que falar essa palavra queimar, está falando de reação de combustão, por isso é químico e haverá a formação de novas substâncias. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você classificar como fenômeno físico ou químico. Depois vocês vão dar uma olhadinha nisso aqui, qualquer dúvida a gente tira. Aqui tem outro exercício para você somar os itens corretos. E aqui nós vamos dar uma lembradinha em densidade, onde densidade é uma grandeza física, onde eu vou dividir a massa pelo volume. E isso pode ser feito em unidades diferentes, então unidades para massa. Normalmente a gente trabalha com quilograma, grama e miligrama. E volume, o mais comum em química é a gente trabalhar com litro ou com mililitro. Quando a gente tem, por exemplo, um material com densidade 13,6 gramas por ml, indica que cada 1 ml corresponde a 13,6 gramas. E dessa maneira eu posso ou estabelecer uma regra de 3 para o cálculo ou aplicar a fórmula também. Vocês podem fazer da maneira como vocês sentirem mais segurança. Entendendo a densidade. Nesse recipiente 1, a bolinha ficou no fundo do líquido. O que indica? A bolinha é mais densa, porque ela foi para o fundo, e o líquido é menos denso.
No recipiente 3, a bolinha ficou na parte superior, ela flutuou, então ela é menos densa que o líquido. E no recipiente 2, ficou a bolinha no meio, quer dizer, ela não é nem mais densa nem menos densa, indicando que ela tem a densidade bem próxima à densidade do líquido. Então, a gente resume que substâncias menos densas flutuam e as mais densas afundam. Esta tabela, ela me apresenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias e, normalmente, o exercício vai pedir para você, por exemplo, qual é o estado físico das substâncias a 25 graus Celsius. Então, você vai localizar onde está o 25 graus Celsius. Por exemplo, aqui no alumínio, o 25 está localizado abaixo de 660. Todas as temperaturas abaixo do ponto de fusão, a substância está sólida. Entre a fusão e a ebulição, a substância está líquida. E acima da ebulição, ela está gasosa. Então, o 25 aqui no alumínio, por exemplo, está abaixo do ponto de fusão, então está sólida. No mercúrio, por exemplo, o 25 está aqui no meio. Entre o ponto de fusão e ebulição, então, ela está líquida. E, por exemplo, o 25 aqui na amônia, como são temperaturas negativas, o 25 estaria para cá, acima do ponto de ebulição, então ela estaria gasosa. Com relação à altitude e ponto de ebulição, qual é a relação entre essas duas características? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e menor é o ponto de ebulição. Ou seja, quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição. Então, a água, por exemplo, ao nível do mar, que é a altitude zero, ela ferve a 100 graus Celsius. No alto de uma montanha, ela ferverá a temperatura abaixo de 100, 97, 98 e assim por diante. E, como já foi falado, aqui eu estou mostrando para vocês essa mesma associação. A mesma associação, nível do mar ferve a 100, à medida que eu vou subindo, aumentando essa altitude, a pressão atmosférica vai diminuindo e o ponto de ebulição vai diminuindo também. Então, quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição. E é isso sobre esse tema.